Sejam bem-vindos à Linha Nova. Vocês, durante a palestra, vão entender a maioria já sabe o que significa essa casa para a Linha Nova, para a história da Linha Nova, para a história do Rio Grande do Sul, quem sabe, e para muitos outros lugares também. A palestra tem esse nome, que é uma mistura de nomes gaúchos com nomes alemães. Vocês, no final, vão entender o porquê disso. Tudo faz um sentido. A palestra é uma sequência e no final vocês vão receber um convite para vir para a Linha Nova outra vez. Então é uma parceria do Genealogia RS com a Associação Cultural Bayerec. A Associação Cultural Bayerec, vocês vão ver, é uma associação que se preocupa em preservar um cemitério. A Genealogia é uma pessoa jurídica, é um grupo, muitos são membros aqui. Uma microempresa individual representada pelo Nélio Schmidt. E os outros são voluntários, tem professores, engenheiros, técnicos, empresários que fazem pesquisa na área dos germânicos. Por que germânicos? Porque depois vieram os alemães. Né? Nós sabemos que nós estudamos bastante história, geografia, e aí nós descobrimos que a Alemanha só existe a partir de 1871, então não adianta pedir passaporte, porque hoje muitos querem fazer genealogia para ter passaporte. Não dá. Não dá por causa disso. E os alemães gostam mais de outros. E, então a Associação Cultural Bayerec é uma pessoa jurídica sem fins lucrativos, é uma associação. Ela tem um regimento estatutário. Está aqui. Tem uma diretoria constituída, nesse momento sou presidente, tem assembleias gerais, tem membros moradores e proprietários de terra do Canto Baio. E tem membros de fora que podem se associar também. E não vão ter direito ao voto, mas são bem-vindos. Isso nós não divulgamos muito ainda, mas vai chegar um momento que nós vamos querer integrar todas as pessoas ligadas ao Baio. Vai chegar num momento. Não divulgamos muito ainda. O principal foco, como já falei, é a restauração do cemitério do Baierec. Ok? Que tem principalmente lápides do Pfalz. Para os que estudam geografia, Pfalz, antes da unificação da Alemanha, pertencia ao reinado da Baviera. Ok? Outro reinado grande era a Prússia. Hoje isso representa a Renânia-Palatinado, um estado único, onde o norte era o Hunsrück e o sul o Pfalz. Vocês vão ver mais tarde. Conhecimentos de história e geografia. Hoje até a biologia está entrando por causa da genética, né? Um pouco de sorte e pessoas organizadas para fazer os registros em suas épocas. Se vocês quiserem olhar depois isso aqui. Isso aqui é o registro de atas da Sociedade de Linha Nova, 1909. Isso aqui vocês devem conhecer um livro do Carlos Wunsch, que fala muito da história da Linha Nova, depois vocês também vão entender por quê. E Linha Nova, então, ela teve sorte, né, por causa do Carlos, que estudou filosofia, foi um escritor e realmente se dedicou a isso. Que por sua vez tinha uma avó, nascida aqui, e uma tia-avó, nascida aqui, casado com Odrik, que chegou a ter 103 anos, então dali veio todas as informações. Depois o Cristiano Odrik pode confirmar isso, com certeza, porque ali, levanta por favor, ela é a neta da Adolf Odrik e Henriette Ritter. Henriette Ritter, casada aqui, aliás, nascida aqui, a filha mais nova de Georg Heinrich Wunsch. Casada em São Sebastião do Caí, ele já tinha se mudado. Então, dali vem todos os subsídios da história da Linha Nova, que bom que nós estamos hoje recuperando isso e vamos aumentar esse conhecimento. O Carlos tem muita coisa escondida aí que ele pode falar depois sobre Irmão também. Eu gostaria que falasse depois da banha, vai chegar o momento de vocês falar. O que os outros fizeram depois da guerra, não sei se pode falar. Hoje ele pode divulgar e isso é bom o pessoal conhecer. Eu coloquei assim, Neuschneiss até 1939, por quê? Porque naquele momento mudou tudo aqui. Ele passou de Neuschneiss para Linha Nova e outros nomes passaram do alemão para português. Nos Estados Unidos foi pior, até os sobrenomes tiveram que mudar. Nós tivemos uma visita há um mês atrás,
através do Cristiano Odrich, veio aqui na Linha Nova um Saueressig. Eles hoje têm o sobrenome de Blanchard lá. E eles estão procurando parentes aqui na Linha Nova. E acharam. Vocês vão ver mais tarde a foto de um túmulo do Saueressig, que vai conectar nós com os americanos. O André Rama também está aqui. Ele vai participar de um congresso lá, e isso talvez vai ser até já assunto, porque nós estamos evoluindo nessa conexão. Estamos até pensando em fazer o encontro da família Conrad em outubro, junto com o dos Ritter. Vamos ver se vai dar certo. Então, a Linha Nova, ela dizem, os antigos têm esse nome porque era a passagem para abastecer as tropas na Guerra dos Farrapos. Também a imigração alemã, ela teve 3 ondas. A primeira de 1924 até 1830, aí parou por causa da Guerra dos Farrapos. Aí veio a segunda onda, que mais ou menos foi de 1845 a 55, e aí veio a terceira onda aqui no estado, de 1855 para adiante. Ok? A comunidade, aqui vocês vão ter aqui na praça tem como é que se diz? Um belisco. Onde recorda a formação da comunidade, 1856. E predominantemente protestante. Se alguém quiser fazer uma pergunta durante a palestra, sinta-se à vontade, tira uma dúvida, às vezes não estou claro. Quando você diz a comunidade foi constituída em 1856, você está falando da comunidade de igreja? Ou sim, a comunidade aqui da sim, eles vieram que nem maior que os porcos primeiro. Assim, foram e não tinha coisa constituída. A primeira coisa que fizeram foi dar aula, alguém começou a dar aula. Mas no mais não tinha constituição de comunidade. Certo. Vocês vão ver isso. Igreja construída em 1890, logo após a proclamação da República, porque até então, oficialmente, nós éramos somente católicos por causa do reino da influência portuguesa. E aí, com a proclamação da República, nós ficamos plurireligiosos. E aí os protestantes puderam se organizar. E aí depois veio o Schützenverein, porque os alemães sempre seguiram essa ordem: escola, igreja, sociedade. E o Schützenverein está aqui do lado, foi a terceira coisa que fizeram. Aí vem a Linha Nova, né? Emancipado de Phillies em 20 de março de 1992, foi essa semana o aniversário de 27 anos. Tem mais ou menos 1.700 habitantes, 65 km², densidade demográfica 25 habitantes por quilômetro quadrado. Título: berço das cervejarias do estado do Rio Grande do Sul. E Linha Nova tem uma frase que eu gosto muito, onde natureza e história se encontram. E no fim, Linha Nova, município do Heimatfest. Heimatfest está escrito errado, tem que juntar, desculpe. Vocês vão entender o que é Heimatfest também. Então aqui é a linha que eu vou seguir: a origem das famílias, formação da comunidade, influência da religião protestante, a importância da família Ritter, a importância do pastor Monte, a educação, a cultura, a sociedade, o esporte, os ciclos econômicos. Aí eu pediria ajuda do Germano Nolo. Imigrações da Linha Nova, muito importante. Quem daqui tem uma ligação com a Linha Nova em termos de parentesco? Mais da metade. Só por isso já se justifica o encontro. E o Heimatfest. Heimatfest é o final. Ali nós temos um mapa como se organizaram os reinos na Europa que falavam alemão. Então, o alemão se une muito porque se falava alemão, e cada lugar desses tinha um dialeto, certo? E vocês podem ver que o verde, esse aqui é o Pfalz. E esse Pfalz são famílias que predominantemente foram morar no Bayern. E o Pfalz pertencia ao Bayern, a Baviera, na época. Depois da derrota da Guerra Napoleônica, quando Napoleão perdeu a guerra,
até 1871, quando foi unificada a Alemanha. Essa influência francesa no Pfalz, que não era mais reino, o feudalismo já tinha caído, com certeza também influenciou na imigração de lá para cá. Os historiadores confirmam mais ou menos isso, não? Isso foi um dos motivos. Fora a fome e as guerras, porque como isso aqui é a divisa com a França, os primeiros que sofriam com as guerras. E a França e os reinos germânicos seguidamente estavam em conflito. Era passagem de tropas e sequestro de víveres. Tá, então a linha nova não tem o pessoal do Hunsrück, ali estão os ritos, Sturm, Slam, Konrad, Fensterseifer, tem uma Fensterseifer aí. Ah, não veio? Você? Não direto. Não? Minha avó era. O Fensterseifer também passou aqui. Quem lembra de um Fensterseifer famoso? O Elton. O Elton Fensterseifer. Foi o primeiro jogador de futebol profissional que jogou no Inter e no Grêmio, né? Você é de Arroio do Meio, então conhece a história. E ele falava alemão. E falava alemão. Era raro. Hã? Era raro esse falar. Sim. Então o antepassado dele também passou na linha nova. Por que ele saiu daqui, nós não tenho certeza. Nós talvez não vamos descobrir. Temos o pessoal do Saarland, os Noi, os Trema, os Bier, os Fuchs. Os Noi e os Fuchs muito conhecidos, vamos ver isso depois. Os Pomeranos. Os pomeranos nem sabem mais que são pomeranos, eles nem mais falam pomerano, né? Aqui não. Cantam o nosso dirigente coral é Nino, então ele é pomerano, então ele sabe que os avós, os bisavós falavam pomerano, isso se perdeu na linha nova. O que nós podíamos recuperar pelo menos o sistema de comida que eles têm, isso aí está nos planos também, fazer os pratos que os pomeranos faziam. Eles faziam umas festas de casamento muito bonitas. Espírito Santo ainda fazem. Quase lá, nós vamos ter que ir lá aprender. Às vezes eu vou deixar para o pessoal do Fritz Perry Rosenthal, porque lá que eles estão mais as famílias pomeranas. E São Lourenço do Sul lá também. E no Espírito Santo. Mas a linha nova também. E é o único lugar no mundo onde se fala pomerano. E os poloneses expulsaram os pomeranos para dentro da Alemanha. E a comunidade pomerana foi distribuída dentro da Alemanha. Não se fala mais pomerano na Alemanha. Aí nós temos uma família do reinado húngaro-austríaco. Temos eu vejo uma representante aí da família Saft, duas até, minhas ex-professoras, a Dulcina e a Delce. Não sei se tem mais alguém pertencente à família Saft. Ah, ali tem mais um. O laser. Sabe usar o laser? Para não chegar não. Muito bom. Tá, Pomerânia hoje é mais ou menos aqui, isso é Polônia, tá? Quem tiver antepassados aqui é um pouco complicado. Mas... Verdade é da Alemanha. Mas nós temos especialistas aí que já estão entrando na pesquisa aqui. Falece lá da atual Pomerânia, O André é especialista nisso, porque o André nasceu em 13 de maio, então o pessoal que nasceu nas colônias novas, eles têm dificuldade em achar os parentes, porque é uma misturança. Então, pessoas que saíram da colônia antiga daqui, se casaram com pessoas de Santa Cruz, Agudo, Santa Maria, então é complicado. E lá tem muitos pomeranos. Hessen, né? Rheinhessen na época era Hessen, hoje é Renânia-Palatinado também. Temos representantes aqui, eu, Nélio Koch, porque somos parentes de Peck. Lá tem mais um Harald que é Peck e não sei quem mais, as professoras, e tudo é Peck. Esses eram de Rheinhessen. O Décio pode me ajudar. Rheinhessen era um Königsreich também, mas pequeno, certo? Pertencia ao Grão-Ducado de Hessen, né? Isso. Porque hoje Hessen só está no lado leste do Reno. E isso aqui ficava na época no lado oeste do rio Reno. Tá? E aí o reinado da Baviera, que a linha nova é forte, né? Eu acho que talvez o lugar onde tem mais predominância, e a gente acha que isso influiu muito no dialeto da linha nova. Que são as famílias Schenkel, Port, Schreier, Lesch, Klemann, Koch, Arendt, Hofstede, Sauberger, Hessinger e outras. Sam também. Samberger. Não, Sam. Sam, ó. Sim, sim.
San. Sim. Ali vocês depois passaram na sala, tem uns quadros, então esse aqui está seguindo mais ou menos a ordem lá, daquelas 3 salas, que na última Heimatfest nós fizemos uma exposição, onde a primeira sala significa o século XIX, a segunda sala o século XX, e a terceira sala o século XXI, a atualidade da linha nova. Agora vem a formação, vem a pergunta do Fernando. O que é uma fundação de comunidade? A aquisição de uma área de terras de 30 hectares, fizeram esses loucos lá. Essas terras ainda existem hoje. Digo para vocês que só no ano passado foi feita toda a parte legal em cima do Código Novo de Leis. Então isso gerou vários lotes e quem quiser comprar o lote está à venda lá na esquina onde vocês vierem, lá esse lote está à venda. 1 hectare, quem quiser comprar. Quem quiser, ou o grupo todo pode comprar, fizemos um condomínio, não sei, vamos estudar isso. Aí fizeram uma escola comunitária, e até a chegada do pastor Wunsch, o pastor vinha de 48, e depois o professor Weber foi pastor, e aí chegou o Wunsch em 1868 e ele morou nessa casa aqui. O Heinrich Ritter hospedou ele por 3 anos. Imagina, isso aqui era uma casa comercial e o pastor estava aqui no meio. Então, não funcionava. Ele era tolerante. Devia ter algumas brigas, mas o Ritter tinha diplomacia, eu acho, e ele sabia lidar com isso. E você sabe que depois deu problema entre o Weber e o Wunsch. E aí também deu problema entre o Wunsch e o professor antepassado da Andrea isso vocês falaram, não fui eu. Eu só estou repassando. Está no livro do neto do Wunsch. Está no livro? Mas o professor Bus, ele está enterrado aqui nesse cemitério. Então, no primeiro momento, esse pessoal, ele veio em famílias, eles continuaram mais ou menos como nem era na Alemanha, na primeira geração. Eles casavam entre si, mais ou menos, Hunsrika com Hunsrika, Saarländer com Saarländer, Felsa com Felsa, mas na segunda geração que misturou tudo. Aí começou a Pomerano casar com Felsa, Felsa casou com Hunsrika, e aí imagina a língua que saiu disso. Como é que eles se entendiam? E o pastor Wunsch era westfaliano, com certeza não falava dialeto. Então, é um erro, nós fomos ensinados muito errado que as nossas antepassados não falavam alemão. Eles sabiam falar alemão muito melhor do que muita gente. Isso foi um grande erro, um equívoco que nos ensinaram errado. Tá certo que nós falamos dialeto hoje, porque nós não... Mas o ensino na época era o alemão gramatical. Até 1939. Quando Neuschnitz passou para a linha nova. Ele já chamava linha nova antes, mas eu fiz assim para guardar isso. Aí tem alguns casamentos importantes que aconteceram e mudaram muita coisa. Aí vinham os caras de 48 casar com as alemãs aqui, porque era protestante, ou vice-versa. Aí vinham os Pauermann, os Peter, os Krupp, eles são dessa turma aí, porque eles foram morar em 48, 1825 ou 27? 27. E aqui no português, acho que é São José do Hortêncio também, em 1827, 28 mais ou menos. Então, o 48 era 100% protestante e o chinês metade. E isso é passado, mas na época era difícil ter um casamento entre protestante e católico. Isso era muito difícil acontecer. Então, a linha nova era conhecida por ser praticamente, predominantemente protestante. Tinha os casamentos entre Picada Café e Linha Novense, e Metz, Vogt, Rickert, né? Isso é para justificar alguns sobrenomes que tem na Linha Nova, que são uma imigração já de brasileiros, alemães e outras localidades. Então, às vezes me perguntam, mas meu sobrenome não está aí. Ele não foi imigração direta. Ele veio de 48 para cá. Os Becker, por exemplo, eu não notei aí, eles vieram de linha nova baixa, então linha nova baixa e linha nova alta se confundem também. Linha nova baixa foi habitada antes e lá também tem católicos evangélicos.
Esse casamento aqui, ali tem os casamentos entre linha novenses e pessoal de Nova Petrópolis, né? Aí entre os Schwantes, os Young, os Kiko. E esse casamento aqui fez uma diferença enorme, porque um caixeiro viajante, isso é lá da Alemanha do leste. Isso aí não era colono, esse louco aí chamado Adolf Roderich, o avô do Cristiano, veio casar com uma Ritter dessa casa, e essa Henrietta Ritter foi a grande informante do Carlos Funch de toda a história das colônias. O interessante é o seguinte, isso uma parenta minha na Alemanha, quando a família Rodes, o resto da família Rodes se reuniu em 2007, ela disse que teu avô teve a sorte de não herdar nada. No sistema prussiano, quem herdava era o filho mais velho. O meu avô era o último, recebeu estudou na escola militar de Dresden e arrumou um emprego para vir como caixeiro viajante. Com isso, ele não enfrentou a Primeira Guerra Mundial, não enfrentou a hiperinflação de 1923, nem a Segunda Guerra Mundial. E os outros, nessa reunião, não chegavam a 30 pessoas. Naturalmente, eles, numa guerra, eles ficavam no fundo do mar, nas trincheiras ou na Sibéria. Sim. Então, a mistura de diferentes origens com diferentes dialetos, afinal, que dialeto falamos aqui? Westfaliano, que não é. Eu acho que é uma mistura de Hunsrück e Pfalz com maior tendência a Pfalz. Isso quem confirma são os visitantes que estão de fora, né? Eles dizem, vocês falam Felsig, não o Hunsrück. Mas eles são muito parecidos. E o Fels é bem fácil de falar. Ele tem uma pronúncia mais clara do que o Hunsrück. E os pomeranos nem vão falar, o Schwäbisch nem pensar, porque não dá para entender. Então o nosso dialeto aqui ele é compreensível. Claro, não pode falar pesqueira, subir, isso não é dialeto. Isso não dá. Quem não tem certeza da palavra em alemão, melhor não dizer. Explica de outra forma, porque aí fica... Não dá. E por incrível que pareça, algumas palavras a gente tem medo de falar e estão certas. Telefonia, né? Então tu fica um pouco inseguro porque a gente não está alfabetizado, né? Mas tem várias pessoas aqui alfabetizadas em alemão também. Não é o meu caso. O pastor Lund estava 40 anos, então ele teve uma fluência no Hochdeutsch. Com certeza todos os pastores tiveram. Eles não falavam dialeto dos pastores. Me lembro, meu pastor de doutrina ainda veio da Alemanha, nós era o tradutor dele, porque não falava a palavra em português. Ele só falava o Hochdeutsch. Okay? Então, a importância da família Ritter, né? Veio Heinrich Ritter, casado com Caroline Juliane Roth, e 5 filhos e uma filha. Procedência Krefeld, e esse um filho que se destacou, tá? Esse aqui é o Georg Heinrich Ritter. Ele se destacou porque foi considerado o primeiro cervejeiro do estado do Rio Grande do Sul. Começou a fazer cerveja naquela sala lá. Fecha a porta lá, porque eu acho que vai interferir na aula dele. Ele começou a fazer cerveja ali. Nós vamos visitar depois, porque hoje está tendo um curso de cerveja ali. Olha que coincidência. Esse senhor aqui ensinou várias pessoas a fazer cerveja, sobrinhos, né? A Becker, ele aprendeu aqui também, e hoje estamos ensinando a fazer cerveja aí também. Está voltando o tempo, é um túnel do tempo isso aqui. E ele casou com a Elisabeth Fuchs. Ela está enterrada aqui. Quem é dessa linha? Certo? Tem mais uns aí que não se lembram. Não, desculpa, não sou dessa linha aí. Sou dos pais dele. Tá. Conheceram no navio. Nós somos dessa linha. Aqui tem muitos, tá? E aqui separa. Esse aqui era cervejeiro e o resto era colono. Então, a gente fez toda uma diferença. Vocês não imaginam o que essa turma fez. Nós vamos falar disso mais tarde. O pai dele, o Georg, ele conheceu a Elisabeth Fuchs no navio.
Sim. Ela era a última filha do Georg Fuchs, meio por 5, 6 filhos. O interessante é que o Fuchs tinha uma licença para emigrar para a América do Norte. E ele veio para a América do Sul, eu sempre pensei, pô, esse parente deve ter tomado fogo antes de embarcar. Mas a questão é que havia falta de espaço para migrar para a América do Norte, então por isso ele deve ter vindo para a América do Sul, tinha mais facilidade para vir. Agora, tu estava falando sobre esse de pessoal de se acomodar. Quem puder ir no museu Deutsche Museum em München, vai ver lá o espaço que um casal tinha dentro dos veleiros, né? Aquilo ali era, eu acho que meio metro cúbico, que eles tinham para conviver os 3 meses de navegação lá. Então, ele ficou viúvo e depois ele casou com a cunhada, Conrad. E tivemos a visita de um parente da Conrad dos Estados Unidos há um mês atrás. Nós não sabíamos direito o que ele queria, ele nem sabia direito como era parente, mas depois nós descobrimos como é que é o negócio. Super interessante. Acolheu nessa casa o pastor Wunsch, então o Wunsch morou aqui nessa casa, desenvolveu a indústria da cerveja no Rio Grande do Sul, por isso a Linha Nova tem esse título, né? Há uma escola de cervejeiros que se transferiu para fábricas para Rio Grande, Pelotas, São Lourenço. E Porto Alegre. Esqueci Porto Alegre. O Shopping Total, para quem conhece, é sequência disso aí. E aí, merecidamente, ele ganhou esse parque aqui do lado, bonito aí, ele se chama hoje Parque Georg Heinrich Wunsch. Ritter. E essa casa aqui, ela sempre chamava a Casa Bauermann, porque os Bauermann moraram aqui e tiveram uma influência grande aqui também. Isso aqui era comercial, era salão de baile, tocado pelos Bauermann. Mas inicialmente era Ritter, e aí chegamos num consenso chamado de Heimathaus. Então é dos Bauermann e dos Ritter, e aí a gente tem que pegar a história, em que momento foi transferida essa casa. Eu não sei isso aí. Era aqui papéis. Qual era não era o Franz Bauermann? O Franz Bauermann, acho que era o filho do Franz Bauermann, não sei quem comprou a casa. Era o Franz Bauermann. Franz Bauermann. Casado com o Miller. Comprou dos Ritter? E quem comprou, não sei, mas o meu bisavô morava aqui. Nossa, viu? Tu viu como é importante trazer e interagir com pessoas e vamos descobrindo mais coisas? Franz Bauermann era... Olha, Nery, quantos anos nós já estamos se reunindo para chegar no estágio que estamos hoje? Eu não sei, eu cada vez fico mais velho mas ainda faz uns 8 anos nós vamos fazer. Um aprendendo com o outro. Um aprendendo assim, se reunindo dessa forma, aí vinha aí isso eu não sabia. Porque é importante para a história da Linha Nova, até acho que a área cultural, a educação da Linha Nova, ela tem que pesquisar isso e colocar a história, em que momento ela se transferiu para a família Bauermann, até em reconhecimento dos Bauermann. Aliás, não podemos esquecer, nós temos uma promessa que nós fizemos com nós mesmos, né? Não me lembro. De fazer o livro. Sim. E aí nós vamos precisar da ajuda de todo mundo. Sim, ajuda de tudo que é maneira, inclusive financeira, né? Porque alguém tem que pagar essa Está sendo gravado isso aqui, essa parte? Sim, todas as nossas tem que palestras são gravadas. Ótimo. Porque daí Nós dá temos pra um ver canal no material. YouTube, onde todas as palestras vão lá. Tem um canal no YouTube. Então, Até pediria que se alguém tocar o telefone, bota o telefone no silencioso aí para nós não botar. com certeza os Roderick vão colaborar. O Bison já fugiu, ele já estava comendo, nem veio o pessoal da Rita de Alimentos, né? Mas não vamos pegar ele. Então diga isso, o Carlos é um baita cara, ele vai. Então a importância do pastor Wunsch, né? Eu não preciso dizer, um pastor que morou 40 anos aqui. Quanta influência ele teve. Ele era muito amigo do Rottermund, e o Rottermund morava em São Leopoldo e ele tinha um jornal. Então, o colégio estadual recebeu o nome, então as pessoas de importância da Linha Nova estão recebendo, alguns prédios estão recebendo o nome. Foi justo, então, a escola estadual recebeu o nome de Escola Estadual
Heinrich Wilhelm Wunsch. Tá? Assim como o parque hoje tem o nome de Georg Heinrich Ritter. E aí entra de novo a questão do neto Carlos. Quando nós falamos dos livros do Wunsch, nós estamos falando do neto dele. E o neto dele foi o genealogista, talvez um dos primeiros do estado, né? Ele é a referência, porque todo mundo que faz genealogia fala no Wunsch. É o Carlos Wunsch, neto do pastor Wunsch e bisneto de Georg Heinrich Ritter. O Carlos casou com Carlos Train, aliás, com a filha de Carlos Train, casado com Guilhermina Ritter. Guilhermina Ritter era a irmã de Henriette Ritter. Essas duas senhoras foram os informantes de todos os livros do Carlos Wunsch, certo? Sim. E outras coisas que ele aprendeu assim, mas quem realmente abasteceu o Carlos Wunsch de informação foram a Henriette e a Wilhelmina Ritter, que habitavam essa casa. Bom, elas já estavam morando lá na Barranca do Rio. As duas eram vizinhas ali na casa que eu estava com o Alexandre, era da minha avó, e do lado tinha a casa da Wilhelmina. Então foram as primeiras fofoqueiras da Linha Nova. Mas elas eram também na comunidade luterana, diga-se de passagem. Sim, tá bom. É que hoje é o Heimathaus, ok? Vocês estão começando a ligar as coisas. Vamos adiante. Então, assim era o ensino antes de 1900, né? Com toda a pobreza eles eram disciplinados, uniformizados. Depois melhorou um pouquinho. Mas sempre seguia a mesma linha. Essa placa está toda em alemão. Essa foto não sei de que ano é, não me arrisco a falar, mas era todo ensino em alemão. E tu tem que ver como eles escreviam. Vocês podem ver depois nos quadros, dá para ver melhor. Muita cultura. Olha o coral em Elmário, mas só so viel herrscht das, det schön schau. Mas será que todos sabiam cantar aqui? Fazer o teste. Aí os músicos, aqui está o coral do Elmário hoje, olha quantos tem. 4, 8. Ah, sim. Não é esse? Ah, mas hoje tem um pouco mais. Ah, aumentou? Aquela foto da escola de antes é de 1898. 1898? Tem aqui, daí eu aproximei da casa. Ah, sim, a... De antes dela. essa aqui, ó. Essa primeira ali. Diz que era do professor Ressinger, isso daí eu não tenho certeza. Esse, seu parente. Ok? A cultura, então. O Schützenverein. Isso aqui era a polícia da época. Nós temos ainda o Schützenverein ativo. Aqui está o livro de atas, né? E eu não sei ler isso aqui. A professora Dulcina que me ajuda a ler isso aqui. Isso é Citeli, não é gótico, tá? Quem usa, né? André? Citeli. Essa escrita. Citeli. Também aprendi. Eu sempre chamava de gótico. O manuscrito é Citeli. O gótico é o impresso. Me explica esse que eu não entendi. O gótico é o que você lê em jornais da antiga. Livros. Antes de ter a grafia latina. Aí é o gótico. E o Citeli é o Handschrift. Mas então eles tentaram no Handschrift imitar o... Sim. Tá. Então essa foto deve ser de 1900. Aqui os Mittelstadt, né? Eles, porque isso aqui surgiu porque o pós-república, tá? Tinha muita desordem nas colônias. E vinham os caras de vacaria, os maragatos, e aí o pessoal abusava dos colonos, roubava e fazia de tudo. Aí teve um alemão aí, se intitulava Coronel Alfred Steglich, ele começou a organizar a sociedade de tiro em Nova Petrópolis. Nova Petrópolis porque ela era a primeira que vinha lá de Caxias, né? Então ela é a primeira que sofreu o ataque. E aí
Não era o suficiente, aí ele organizou a Linha Nova. Outra região que se organizou foi lá na região de Lajeado, muito famoso o episódio Santa Clara, né? Feliz. Feliz? Feliz também. Feliz também. Sim. Não tão famoso, mas... Não é a sociedade que existe hoje lá, né? Ela foi fundada em função desse... Do Xitsa também? Só que o estatuto, ele tem assim quase uns 10 anos depois da fundação do Xitsa. Tá. O estatuto aqui está claro, a sociedade foi criada com a intenção de Xitsa, mas com certeza também Pumbla, né? Pumbla é passar o tempo. E a primeira casa lá em Feliz está em pé ainda, né? É aquela do lado da sociedade, lá onde faz o baile do show. Pois é, Feliz podia evidenciar isso, porque há pouco sabe isso. É, meu bisavô foi o primeiro presidente. Pois é. O Xitsa, eu tenho a escritura de compra de terra que eles fizeram aí para fundar o Xitsa, só que ela já existia na prática desde 91, quando que começou a Revolução Federalista. Aqui também já tinha uma organização de tiro chamada TEL. TEL era o nome. Inclusive tinha um pessoal de Farán também. E aí no início isso se juntava, era normal a sociedade ter o coral e também o tiro e toda uma sociedade. A comunidade era mais igreja. Depois começou a comunidade a fazer pavilhão, aí fazer festa e foi misturando. E eles tinham uma participação importante nos funerais, né? Isso era meio, como é que se diz? Tinha marcha e tudo. Ok? E aquelas sociedades, nós ainda praticamos o tiro aí, quem quiser vir olhar, vai ser em maio. Começou na Alemanha. Né? Sim. Isso foi que eu saiba, foi o Bismarck. É uma ótima maneira de preparar o exército com dinheiro. O que Xitsa quer dizer? Atirar. Xitsa quer dizer proteger. Xitsa não é atirar, é proteger. Xitsa. Aí começou também, ela foi depois, em primeiro lugar foi o sistema de ginástica. Quando Napoleão impôs ao Tsar, ao Kaiser, ao fornecimento de soldados, etc., uma porção de outras coisas, para invadir a Rússia, em 1800 e pouco, um professor de ginástica reuniu seus alunos e disse a eles o seguinte: se vocês querem defender a sua pátria, vocês têm que estar fisicamente bem preparados em primeiro lugar, ou seja, criar o hábito de fazer ginástica. Daí veio essa sociedade onde tu vê uma cruz em forma de 4 F: free, frei, from e frisch, se não me engano são essas os termos. Esses termos vieram depois porque um aluno só fazer ginástica tem que ter um motivo, aí veio o motivo filosófico. Depois disso veio o sistema de sociedade de tiro, naquela época que o pessoal costumava na Europa desafiar por qualquer coisa para um duelo, que ele desafiasse um cidadão de língua alemã, não existia Alemanha, ele estava ferrado, porque o cara era bom na ginástica, bom na espada e bom no tiro. Não podia fazer o seu... E isso gerou até um certo medo em relação aos alemães. Sim. Aí o esporte, isso aqui é o time de futebol da época antiga. O tiro, esse aqui é mais recente, e isso aqui é o bolão. O bolão, a Linha Nova é muito forte no bolão. A sociedade agora investiu bastante. Então o bolão é muito forte na Linha Nova. Nós temos 4 canchas novas e o setor público ajudou. Então fecha bem com a tua história, que aqui praticamos esporte, né? Eu não mais. O joelho não deixa, mas eu faço só isso aqui. Fazer ginástica. Não vão poder duelar. Aqui entramos nos ciclos econômicos e aí eu vou pedir ajuda do Sr. Noll, que é isso aqui. Criação de porco. Até a soja aparecer, era Kartoffel e Schmaltz. O Schmaltz era tão importante, o Schmaltz era a geladeira, ela conservava a carne. Talvez o Odrik pode
falar o que os outros faziam. Então eu vou pedir para o Germano falar um pouco desse contrato do Schmalz. Isso aqui era uma fábrica de banha na Linha Nova. Olha o tamanho da vila e olha o tamanho da fábrica de Schmalz. Banha. E aí, Germano, vem na frente. Então, assim, ó, bom, minha família nova também, quando veio da Alemanha em 46, veio aqui para a Linha Nova, a primeira residência. Mas só ficou um irmão do meu bisavô aqui, os outros foram embora para Feliz, porque aqui o comércio era muito fraco, em Feliz era mais forte. Então, o meu bisavô e os irmãos dele se estabeleceram em Feliz, e lá que foi assim, a grande atividade comercial. Aqui ficou um Nol casado com Rita também, que faleceu jovem, está sepultado aqui no cemitério aqui do lado. E com relação a esse assunto da banha é o seguinte, eu desde criança ouvi falar que a minha família participou de um contrato de sociedade da banha, que todos os empresários do município de São Sebastião do Caí tinham feito uma sociedade, tipo um monopólio da banha, sabe? E isso aconteceu, depois, por coincidência, eu achei no Museu de São Leopoldo, lá por 1985, 86, eu achei esse contrato dessa sociedade. E esse contrato ficou 83 anos com meu tio bisavô em Montenegro, depois alguém pegou uma caixa de papel velho e botou no Museu de São Leopoldo. E eu achei esse contrato lá, e realmente existiu esse contrato por escrito, são 4 páginas por escrito, onde reuniu todos os empresários do município de São Sebastião do Caí, que aqui era São Sebastião do Caí, e até a divisa com Gramado, e todo o município de Caxias também pertencia a São Sebastião do Caí até 1890. Né? E, então ocorreu essa sociedade, que eu vou ler para vocês aqui alguns capítulos assim, ó. Primeiro, fundação, 29 de setembro de 1891. Tá? Se reuniu 14 sócios em São Sebastião do Caí para lavrar e assinar esse contrato. E tinha 14 sócios, mais um 15º diretor, que era o Odrich. O Adolf Odrich era o gerente, o diretor dessa sociedade aqui com os 14 sócios. E que escreveram o seguinte: fica nesse ato formado entre os abaixo assinados uma sociedade em nome coletivo, tendo por objetivo o comércio e compra e venda de banha de porco, quer em bruto, quer refinado, assim como sua refinação para vender aqui ou fora daqui. A sociedade existirá sob a firme razão social do Adolf Odrich. Só que o Odrich não era sócio direto, ele era sócio indireto, que eu vou explicar agora. Assim, o primeiro sócio majoritário era o Carlos Strain, que tinha 20 contos de réis, era o chefe. Carlos Strain e CIA. O primeiro sócio majoritário era uma empresa de São Sebastião do Caí, da onde o Odrich já era sócio. Por isso que ele assumiu a direção. Tá? Segundo sócio, Edmundo Dreyer, 10 mil contos de réis. O que fazia o Dreyer? O Dreyer morava em Porto Alegre, era o que recebia a banha lá, e daí ele exportava para todo o Brasil. Né? A banha ia para Rio de Janeiro, Bahia, Recife, etc, etc. Terceiro sócio, Henrique Ritter, que era daqui de Linha Nova. Só que não morava mais aqui, morava em Porto Alegre já. Cristiano Jacó Traem, 4 mil contos de réis, 4 contos de réis, morava em São Sebastião do Caí. Ernesto Becker, morava já em Porto Alegre. Agora tem um estranho aqui, que não é alemão, que morava em Porto Alegre e era sócio lá do Dreyer em Porto Alegre, Francisco Gomes Carolo. Esse é o único que não é assim, que não tem ligação genealógica, porque os outros 14 aqui, todos têm vínculos genealógicos. Tá? Ou são cunhados, ou são primos, ou são tios, tanto aqui como lá na Alemanha. Tá?
Aí eu peguei esses 14 aqui, ou 15, e fiz um levantamento genealógico deles todos, e escrevi mais 6 páginas aqui com o relacionamento genealógico. Guilherme Jung, 2 Conde de Reis. Guilherme Trai, de novo, 2 Conde de Reis. O Trai é uma família natural aqui de São José do Hortêncio, morava em São Sebastião do Caí, por aí, tá? Próximo sócio, meu bisavô, o Pedro Nol, que morava em Feliz já nessa época e já era comerciante de secos e molhados, mas o principal produto que aceitava como moeda era a banha. A banha vinha dos colonos e era a moeda da época. Tá? Próximo sócio, Carlos Nol, que era o irmão do meu bisavô, também morava em Feliz, 2 Conde de Reis. Depois, Jacó Ruschel, 1 Conde de Reis. Esse morava na época em Alta Feliz. Recolhia banha de lá e mandava para o Caí. Depois, Wenzel Tibel. Esse era aí mais para cima de onde é o município de Vale Real hoje. Aí. Recolhia banha. Depois, Guilherme Schmedeker. Esse era uma família natural de 2 irmãos. Depois foi subindo do Vale do Caí. Era o último lá em Nova Palmira que recolhia banha dos italianos, inclusive. Tá? A casa dele caiu há poucos dias. Tá? Júlio Train, 1 Conde de Reis. Tá? Então essa aí foram os 14 sócios administrados pelo Odrich, que era a pessoa que recebia banha em São Sebastião do Caí, industrializava e reembalava a banha. Tá? Porque assim, o meu avô e meu bisavô, por exemplo, mandava a banha lá de Nova Palmira para baixo e em caixa de madeira. Eu cheguei a conhecer, tá? Caixa de madeira de uma arroba, desse tamanho assim, né? E aquela banha já era refinada lá pelo meu avô, chegava em São Sebastião do Caí, refinar de novo. Refinar significa tirar a sujeira fora, né? Filtrar. Essa é a Transiker. Isso. Fervia de novo e aí reembalava e mandava para Porto Alegre. Você já sabe como é que é uma banha rancificada, né? Um pastel feito em banha rancificada é bom. Bom, esse contrato aqui teve, assim, já de início, especificado aqui que teria duração por 5 anos. Quer dizer, eles mesmos já sabiam que isso aqui não ia longe. 14 sócios. 14 sócios, mais 15 sócios. Sabia que essa coisa aqui não ia longe. E assim, ó, antes de fazer esse contrato aqui, todos já eram concorrentes um do outro. E depois que terminou esse contrato aqui, todos continuaram concorrentes um do outro. Sabe? O que mandava aqui não era o contrato, o que manda é o preço, é a lei da oferta e procura. Quem paga mais levava banha, sabe? Se tivesse outro comerciante lá de São Sebastião do Caí que pagava mais, o meu avô lá, o meu bisavô, mandava para o outro. Ou depois mandava direto para Porto Alegre, sabe? Então isso aqui durou pouco. O Cristiano que falou uma coisa. Não, eu me recordo de lá na casa do tio Ernesto, mas isso também bota 50 anos atrás, ele tinha um jornal da época, Jornal do Comércio, não sei lá qual é o nome, onde o meu avô, em setembro de 1890, é a minha memória, registrou a marca Sol para a fábrica de banho. Quer dizer que ele tinha isso. Essa marca Sol, os Odrich perderam para o Matarazzo, ele registrou nacionalmente na frente. Então passaram a usar o nome Odrich. Provavelmente meu avô usou a marca Sol pelo fato de ele não herdar nada lá na Alemanha. O sol, ele dizia, o sol nasceu para todos. Esse início de sociedade gerou, depois lá pela década de 1920, para 30, a formação de um novo pool, que aí com os fabricantes de banha maiores, o pessoal de outras cidades, de origem italiana e alemã, e eles formaram então, em 1930, o Frigoríficos Nacionais Sul-Brasileiros, lá em Canoas, né, que custou 42 milhões de réis, em 38. E eles, naquela época, eles controlavam muito bem o preço da banha, porque na década de 30 teve um período que eles distribuíram
100% de dividendo. O sujeito que tinha botado um tostão recebeu um tostão de volta. E o meu pai dizia, isso foi um grande erro, porque depois esse dinheiro faltou na construção do frigorífico lá em Canoas. Bom, continuando assim, o Odres casou em São Sebastião do Caí com a Rita no ano 85. Então, do ano 85 até 91, ele ficou sócio do Traem, em São Sebastião do Caí. Aí, de 91 em diante, ele tocou esse contrato aqui, né? Aí, lá em 1909, já o filho dele fundou... O Carlos. O Carlos. 1908. Tá. Fundou, então, a atual empresa que está em São Sebastião do Caí até hoje, né? Quando foi para começar a fabricar conservas, a minha avó disse, se é para fazer, vamos fazer bem feito. O Carlos vai para a Alemanha e naquela época a indústria de carne, de enlatamento de carnes, estava começando em Chicago e Lübeck. O tio Carlos foi para Lübeck e estudou no Instituto Frisonius, lá. E lá ele se formou em Química e também trabalhou numa fábrica de conservas, onde a família, o meu avô, pagou pelo know-how de como fazer conservas. Agora eu vou contar outra. Depois, o meu pai, como era mais moço, o meu avô, quando ele tinha 18 anos, disse, agora tu estuda inglês, e daqui 2 anos tu vai para Chicago para aprender a trabalhar em grandes frigoríficos. Meu pai teve de 1925 a 27 no Oscar G. Mayer, em Chicago, de onde ele trouxe o cachorro quente e o salsichão. Agora eu vou contar uma coisa só. Depois que encerrou esse contrato aqui, meu bisavô de infeliz mandou um outro desses aqui estudar a técnica do refino da banha nos Estados Unidos também. E eu achei esse contrato, está registrado no Arquivo Público em Porto Alegre. Então realmente existiu isso aí. 1895, por aí, 96, mandar uma pessoa daqui de Feliz para os Estados Unidos estudar isso aí, representava um custo enorme. Levava quase um meio ano para ir e voltar. O tio Ernesto mandou, meu avô mandou o tio Ernesto, que era o outro irmão, estudar em Weimar Comércio, e depois também trabalhou um pouco em Nova York. E aí, para as 2 filhas, ele mandou vir uma governanta para educar as filhas. E depois casaram com contadores. Quer dizer, a coisa estava muito bem organizada. Continuando o assunto aqui. Aí eu sempre fiquei assim, pensando, preocupado e tentando entender por que eles fizeram isso daqui. Tá? E a minha primeira conclusão assim, seria o seguinte, ó, o grande concorrente da época era o Renner, o Jacó Renner. Só que o Jacó Renner passou por aqui, ele construía moinho, né? O Jacó e o pai dele. Aí, nessa época aqui, em 1891, o Jacó Renner estava lá na zona italiana já, em Carlos Barbosa, e mandava banha para o porto de Montenegro. E logo depois ele fundou a empresa lá em Montenegro, né? Uns 4 anos depois. Então eu sempre pensei assim, fizeram isso aqui para concorrer com o Jacó Renner. Mas depois pensando bem assim, e estudando bem, eu digo, o Jacó Renner estava muito longe. O Jacó Renner recolhia a banha na estrada Buarque de Macedo. Ele não tinha muita influência aqui no Vale do Caí. Então eu fiquei com isso aí, com essa preocupação. Aí eu fui estudando, há pouco tempo eu descobri o seguinte, que o motivo da fundação dessa empresa aqui, na verdade, foi um tal de Júlio de Castilhos. Vocês já ouviram falar do tal de Júlio de Castilhos? O Júlio de Castilhos, quando foi fundada essa empresa aqui, em 29 de setembro de 91, o Júlio de Castilhos havia sido eleito governador do estado do Rio Grande do Sul. Presidente da província na época, né? Era presidente, obrigado. E havia já uns 2 meses que ele estava no governo do estado do Rio Grande do Sul. E a conclusão que eu chego aqui é que isso aqui foi incentivado pelo Júlio de Castilhos, porque o Júlio de Castilhos aqui no Vale do Caí, ele tinha 100% dos votos. Tá? Na primeira eleição indireta do estado foi o seguinte, tinha 20 e poucos mil eleitores em todo o estado. Infeliz tinha 15 caras com direito a voto. Os 15 votos eram para o Júlio de Castilhos. São Sebastião do Caí tinha eu achei as atas dessas eleições, tá? São Sebastião do Caí tinha direito a uns 50 votos. Os 50
Chimango votava no Júlio de Castilhos. Tá? E também acho que é o seguinte, que se tivesse o Maragato aí, ele não aparecia para votar. Ele era recebido a bala. Ou o Maragato votava, depois eles anulavam o voto. Desaparecia o voto. Então o Júlio de Castilhos tinha assim um enorme apreço pelos colonos do Vale do Rio Caí. Pelo seguinte, pelo seguinte, o Estado do Rio Grande do Sul naquela época vivia um grande problema social e econômico que eles chamavam de carestia. O que era carestia? Era a carência de alimentos. Não era falta de dinheiro, né? Hoje nós temos alimentos em abundância. O que existe hoje é falta de dinheiro para comprar alimentos. Mas na época era o contrário, era carestia. Faltava alimentos nas grandes cidades. E o Vale do Caí produzia, além da banha, produzia feijão. Em certa época chegou a ser a maior região produtora de feijão do Brasil. Produzia um terceiro alimento importantíssimo, que era a alfafa, que era para os cavalos. Tinha que sustentar toda a tropa de cavalo do exército, da brigada, de toda a cidade em Porto Alegre, tinha que sustentar com alfafa que saía daqui. Até hoje tem gente que planta alfafa por aqui. E depois vinha o resto. Vinha batata, vinha açúcar, né? As chimia e assim por diante. Tá? Vinha uma série de produtos alimentícios. Então o Júlio de Castilhos, ele tinha um pé apoiado na oligarquia do Estado do Rio Grande do Sul, que eram os fazendeiros que apoiavam ele no governo, e tinha um outro pé aqui no Vale do Caí, no Vale dos Sinos, que ele já sabia que é o minifúndio que produzia diversificação de alimentos e mandava para a cidade. Tá? O Júlio Castilhos tinha estudado em São Paulo, então ele já tinha uma visão maior assim, ó, e sabia que tinha que criar empresas e apoiar o minifúndio para produzir alimentos. Tá? Então com isso aí eu concluo a minha intervenção. E aqui está disponível para vocês lerem, e se alguém quiser receber cópia disso aqui em PDF, me escreva um papelzinho depois, me entregue, que eu mando uma cópia para cada um de vocês. Né? Tá bom, obrigado. Obrigado. Continuando então, por que é importante falar tudo tem que ser sustentado por uma receita, né? E queira ou não queira, a falta de receita gera imigrações. E na linha nova não foi diferente, vocês vão ver isso agora. Ou por conflito, ou por fome às vezes. Então o primeiro conflito, bem conhecido na linha nova, ele com certeza, hoje nós podemos falar disso, Rubi, não vamos falar muito, mas já dá para falar, que isso aqui influiu na primeira imigração da linha nova. Quando nós fizemos o encontro de família, é só olhar o que aconteceu. Então os que foram lá para o lado de Marquês de Souza, Forquetinha, aquela região lá do Taquari, foi consequência disso aqui. Tem de Teutônia, tem registros, mas eles saíram antes da grande confusão lá, porque lá começaram a comprar terras em Teutônia em 1870, 71, então... Os fugidos depois. Aqui já tinha mas antes e o que está registrado no livro lá do Lang, lá de colonizadores de Teutônia, é que eles diziam que eles não queriam ser confundidos com a seita e também eram, livres pensadores, ou seja, eram os maçons. E que daí foram se estabelecendo. Vamos olhar isso aí. As colônias novas, aí nós falamos de Juí e Birubá, nós temos representantes aqui. Eu estou para dizer que o pessoal da linha nova começou a criar porco lá em Juí, nas Xreias, você sabe, tinha frigorífico lá, depois quebraram também, porque tinha 14 irmãos. Lá não tinha 14 só, você tinha 14 irmãos, 13 irmãos. Aí a gente depois virou prefeito, e assim foi. Isso tudo graças aos encontros de família, a gente aprende. E a Estrada de Ferro teve uma influência enorme, né? Augusto Pestana. E o terceiro evento, eu diria que foi o pós-banha e a industrialização do Vale dos Sinos. Então, o Vale dos Sinos está cheio de linha novense. Tá?
E lá das colônias novas de Juí, eles foram para Santa Catarina, Paraná, Paraguai. Vocês nem imaginam o que tem de linha novenses, parentes lá pro lado de Marechal Conde do Rondão, Itá, Luzerna, Joaçaba, Concórdia, Maravilha e tudo assim. É só fazer um encontro de família com os Catarina, aí é festa. Eles são mais festeiros que nós hoje. Então, Linha Nova tem muitos cemitérios, tá? Esse aqui é o de Willemse. Por que Willemse, ou Rincão da Serra? Não sei por que Willemse, eu acho que eles fizeram por causa do Bayerich, né? Porque Wilhelm foi o rei da Prússia, né? Não sei, porque lá tem mais moradores da prussianos. E nesse lugar aqui, que a nossa associação representa, vocês estão vendo que está em reformas, tá? Nós fizemos um encontro lá 4 anos atrás, né? Foi muito bonito, numa casa antiga que tem lá, e agora já está melhor. E aqui vocês podem ver que essa sepultura aqui que é o antepassado do nosso professor de alemão Jackson, eu não sei se tem mais alguém aí, está escrito Spespa Rhein Bayer. Isso é confirmação, uma evidência do porquê do nome, e eles realmente cultivavam o nome Bayer lá, e hoje se chama Bayer e a Associação Bayer. Estão começando a entender a história. Seguindo, nós temos as famílias pomeranas do Rosenthal e do Fritzenberg. Fritzenberg que hoje é Morro Grande, tá? E Rosenthal é Roserá. Ali tem os Ninov, o Elmário, nosso coralista, dirigente até lá, e outras famílias Altmann, Petja, Plautz, não Plaut, Plautz são pomeranas. E aqui vocês podem olhar depois o cemitério do centro da Linha Nova, aí já é uma misturança. Aqui tem algumas lápides relacionadas com alguns presentes que eu selecionei. Isso aqui é do Heinrich Ritter. Isso aqui é uma reforma que o seu Nélio Koch fez lá de Birubá. Gastou um bom dinheiro nessa reforma. Isso aqui é o Jacob Ford, casado com a Elisabeth Peck. Não vale a pena, né, Nélio? Claudete, não sei se foi. Isso aqui é o nosso amigo dele, Nicolau Polf. Né? Isto? O Deli, eu acho que o cara que mais reformou sepulturas na Linha Nova foi o Deli. Jorge, aqui tem essa característica desses túmulos em pedra gris, né? Sim. Sabem que se tinha um artista por aqui que fazia isso? Isso eu ainda não sei. Tinha vários. Tinha. O Rebita Bessado tinha, com certeza. É, o velho Fritz, né? O velho Fritz passou. Mas era o Fritz, né? Aqui está ruim de ver. Aqui tem umas plaquinhas, essas plaquinhas, isso aqui é o Theobald Schenkel, essas plaquinhas sempre foram colocadas no primeiro encontro de família, então ali tem uma referência, isso é bom, então fica registrado. Tá? Aqui é o nosso parente da Andrea, ela que restaurou isso aí, está bonito, a grama está crescendo. Esse aqui é a nossa Ruby, mas essa aqui nós temos que trabalhar um pouquinho ainda, isso já vai ser restaurado, isso aqui é o parente Arendt. E isso aqui é a novidade, tem o giz ainda, né? Com o giz você consegue ler, isso é do Johann Nicholas Conrad. Isso foi feito por causa da visita do americano que estava procurando seus parentes. Tá? E assim vamos. Então aqui eu coloco a importância dos encontros de família, realmente o nosso conhecimento vem dali, ou de encontros como esse, né? Que eu considero uma mini Heimatfest. E aí vem a última parte, isso aqui é o Heimatfest, eu pediria para o prefeito vir aí na frente, explicar um pouquinho o que é isso. Isso aqui é o início, tá? Meu pai aqui, isso aqui era as rainhas, hoje isso aí parece um desfile de moda de Paris. Isso aconteceu domingo passado e olha, a secretária de Educação está aí e eles trabalham muito com isso. Realmente está bonito. O último encontro foi muito bacana, os que tiveram aí, o Genealogia participou, nós passamos o filme Heimat aqui uma semana antes, e agora nós estamos preparando a programação para o dia 17 de outubro e o prefeito vai falar disso. Obrigado. Uma coisa aí. Shop. Isso eu tenho que falar. A palavra shop, quem sabe o que significa a palavra shop? Cerveja no barril. Uma medida. É uma medida.
Uma medida de aproximadamente É uma medida de meio litro. Mas a cerveja vem do barril. Aqui. Isso, teorias dizem que isso começou aqui nessa casa porque os Felsa vinham tomar cerveja. Não é mais que meio litro? Hã? Para mim me disseram que era 1 litro. Não, mas aí é 1 litro é massa. Tá? Eu estudei isso aí para essa palestra. É por causa disso. Então o chopp no Brasil ficou conhecido como cerveja de barril, a princípio não pasteurizada. Cerveja e chopp vem do mesmo fermentador. Hoje à tarde vocês vão fazer a visita, vocês vão ver. Eu também não sabia, mas como os gurizados fazem cerveja, eles pegam do mesmo lugar. Aqui botam na garrafa e outro no barril. E uns dizem que é chopp. Cobre um pouquinho mais e outra garrafa. Schlau, dela. Muito obrigado. Então vou pedir para o Henrique se fazer presente. Deixa eu só... Viu, Júlio? Só um minutinho. No Chile também é utilizada a palavra chopp, com S, com F atrás. Então acho que lá ficou o nome mais original também. A medida passou a ser o... Sim. Mas no Brasil, pouco sabe que é uma medida. Eles falam que chopp é chopp. E tem uma forte teoria que isso saiu daqui. Então a linha nova tem uma influência muito grande, uma palavra importante para alguns. Eu não é um caso. Tá bom. Henrique Petri também tem a Rita, ele é uma mistura de Hunziker, Felsa, Pomerano, acho que não. E ele vai falar e convidar vocês para essa festa. Então tá, bom dia a todos e todas. Prazer recebê-los aqui na Linha Nova. Saudar o Jorge que trabalha tão forte, também é nosso presidente do Conselho de Turismo aqui do município. E Cultura. Nossa secretária de Educação, a Mavi, que está aí, o Mário. Estou tendo o prazer de assistir essa palestra do lado de 3 professoras minhas, né, de referência sempre na nossa vida são as professores. Então, Heimatfest, o Jorge falou disso. E por que Heimatfest? Todos os municípios aqui da região, todos têm a sua festa. Tem a festa do Aipim, São José do Pêncio, tem a Schmierfest aqui em Presidente Lucena e por aí vai. E Linha Nova também tem a sua festa, ela já teve outros nomes lá atrás, Expofeira, enfim. Mas estamos agora preparando a 7ª edição da Heimatfest. Por que Heimatfest? Porque surgiu muito em função também desse trabalho nobre que o Jorge faz, o encontro de famílias. E a palestra nos trouxe isso, da rica história de Linha Nova, das suas famílias, de tudo que Linha Nova significa para o estado do Rio Grande do Sul em termos de imigração. Então surgiu, como administração municipal, a ideia de criar desse nome do Heimatfest, num primeiro momento de trazer de volta ao nosso Heimat, ao nosso convívio, as famílias que aqui saíram nesses 3 ciclos de imigração que o Jorge nos apresentou. E essa festa foi tomando proporções cada vez maiores e se tornou a grande festa do município. E eu sempre gosto de colocar, e vale ressaltar isso, que ela é uma festa um pouco diferente, bastante diferente das festas que a gente vê em outros municípios. E com isso não desfazendo nenhum outro município, muito pelo contrário, cada um faz a sua maneira. E a nossa festa ela é totalmente organizada e explorada pelas entidades aqui do município de Linha Nova. Praça de alimentação, a exploração agora já na última festa foi assim, o chopp, a cerveja consumida na festa pelo nosso pessoal aqui, a praça de alimentação explorada pelos corais, pelo Associação Canto Baia. Associação Canto Baia, Jackson me ajuda aí, grupo de danças, isso, futebol, comunidade evangélica, comunidade católica, quer dizer, são voluntários que naquele final de semana da festa trabalham, fazem o catofutilha, pudim de batata, fazem, enfim, toda... O parceiro grande também é a sociedade, né?
E, enfim, funciona dessa forma. E nesse sentido, queremos, nós aqui, convidar todos vocês a retornarem para a Linha Nova nos dias 18, 19 e 20 de outubro desse ano, quando teremos a nossa 7ª edição da Heimatfest. Tivemos no domingo passado aqui no parque ao lado a escolha das soberanas, num belo evento, e a partir de agora, junto com toda a comunidade, estaremos preparando a Heimatfest para recebê-los aqui com as suas famílias, amigos que queiram voltar aqui para conosco conviver nesse final de semana. Seria isso. Ok. Obrigado. Só para finalizar, então, querência, a gente acha que é a palavra que melhor traduz Heimat. É difícil. A palavra Heimat é muito forte na cultura alemã. Você sabe quantos hinos, acho que em cada 10 hinos alemães, 5 tem Heimat. Uma delas é Heimatlos. Nós aqui não somos Heimatlos, felizmente. Nós temos uma Heimat. E eu acho que muitos de vocês pertencem à Heimat da Linha Nova. Então, deixa com o Nélio agora. E depois nós vamos continuar visitando. E no fim de tarde vamos visitar a cervejaria. Deixa com o Nélio por hoje. Eu não tive a oportunidade de cumprimentar então agora. Para nós do Genealogia, RS, então eu sou o diretor, Nélio Schmidt, e a gente tem assim uma atividade bem constante aqui, inclusive na Linha Nova. Eu moro em Porto Alegre, sou natural de Rolante. Tempo de criança, nós brincávamos que Rolante era a capital do mundo, né? Agora estou começando a quase dizer que Linha Nova é a capital do mundo, né? Porque a gente está sempre aqui. E a gente se apegou, teve um carinho por tudo. Prefeito, quando a gente é amigo do prefeito, a gente tem bastante coisa, né, à disposição. E nós participamos do último Heimatfest, né, projetando o filme o filme foi de 2 noites, né? The Under Heimat, na versão com legendado em português, tem esse filme. E então eu gostaria assim, de vender o nosso peixe um pouquinho para vocês. O Genealogia RS é uma organização, funcionalmente é uma microempresa, tá? Que tem que ter. A gente não queria fazer associação por causa das complicações, então eu fiz uma microempresa e convido pessoas, entende? Tá? Temos um conselho que é administrativo, um conselho editorial, da onde tem vários colegas aqui que participam, né? Vamos ver se depois a gente consegue fazer uma reuniãozinha, talvez na cervejaria, tomando cerveja. Então, eu chamei o André aqui, para o André falar um pouquinho da viagem que ele vai fazer. Aliás, é a segunda viagem, né, André? Sim. Há 2 anos atrás, ele esteve nos Estados Unidos, a convite, e agora vai de novo. André, rápidas palavras, aí vende o teu peixe. Bom, há 2 anos atrás, em 2017, aconteceu o primeiro encontro internacional de genealogia alemã, em Minneapolis, nos Estados Unidos. E eu tive a oportunidade de representar o Genealogia RS, assim como todos os teuto-brasileiros presentes naquele evento. Foi muito interessante porque está havendo uma procura cada vez maior pela genealogia e pela história das migrações alemãs pelo mundo, né? Não só pro Brasil, como também muitos outros focos de imigração. E os Estados Unidos é especial nesse contexto, porque em torno de 90% dos imigrantes alemães foram para os Estados Unidos. Desculpa. E nesse ano haverá o segundo encontro internacional de genealogia alemã, na cidade de Sacramento, na Califórnia, Estados Unidos.
E com os contatos que a gente estabeleceu com o pessoal de lá, com as organizações, também fui convidado a palestrar sobre a imigração alemã no Brasil, né? Em geral, para também dar a nossa contribuição para essa grande pesquisa. Inclusive, essa palestra, a ideia é fazer um teste, né? Testar a palestra, palestrando no próximo encontro do Genealogia LS, que vai acontecer junto com dia 27 em Teutônia, junto com o CAPEF. Aí nós vamos aprovar se passa ou não passa. Essa é a ideia. A ideia é aproveitar a oportunidade para também compartilhar com todos. Importante, né? E também o objetivo é bem esse mesmo, não só fazer um dry run da palestra no sentido da dinâmica, mas também ouvir contribuições, né, melhorias que podem ser feitas na própria palestra, que é uma história bem complexa, ampla, né? Então esse é o objetivo. Esse surgiu em função de que nós nos associamos a uma organização alemã, que é o DAGV. Eu sei dizer a sigla, viu? Agora se eu dizer o nome completo em alemão complica, né? Deutsche Arbeitsgemeinschaft Genealogische Verbände. Nada como tem certo, a gente tem uns certos amigos, viu? Depois tem o Décio que vai falar, mas vai ser depois. Então, está fazendo um ano, esteve aqui conosco o seu Dirk Weisleger, e ele se encantou aqui por Linha Nova também. Nós estivemos aqui umas 2 ou 3 vezes, né? Dormimos na casa do Jorge lá e fizemos. Ele esteve aqui durante 27 dias. E nós, num tour de louco, fizemos 4.300 quilômetros, fomos até Ijuí, visitar nossos amigos lá de Ijuí. Na volta passamos em Ibilbá, comemos uma galinhada lá, entende? E palestramos por várias localidades e visitamos um hotel, aliás, vários hotéis. Está sendo colocado um vídeo, vocês podem assistir, desse roteiro. Fomos a Santa Catarina, Blumenau, Brusque, e Pomerode, e aí depois, na semana seguinte, ainda fui com ele a São Paulo para visitar o arquivo do Estado de São Paulo, que é algo assim esplendoroso, né? Manutenção, o acervo e tudo. A gente nota que os alemães cada vez mais estão procurando para onde que for, né? E essa organização está fazendo isso. O Dirk, ele já esteve até na Austrália, porque lá na Austrália também tem um monte de imigrantes que foram para lá. Nova Zelândia, Nova Guiné e assim por diante. E isso aí está nos abrindo algumas... nós esperávamos mais, mas está abrindo, a gente está conseguindo fazer alguns trabalhos bem interessantes. Isso abriu, nós em setembro do ano passado tivemos na Argentina, tivemos no Paraguai, encontramos diversas pessoas que são descendentes dessa região aqui. Então lá na Argentina a gente participou do CAAL, que é um grupo não funciona como uma associação, é um grupo de entusiastas da música e do folclore, da comida alemã. Então esse ano o CAAL, que acontece todos os anos nos países da América do Sul, onde tem imigrantes alemães, né? Vai funcionar esse ano em 13 Itilhas, Santa Catarina. Tá? São 3 dias de palestras, nós vamos estar lá palestrando de novo, entende? E 13 Itilhas, quem não conhece e quem conhece volta sempre porque é fora de série. Então eu gostaria assim de rapidamente passar, e te agradeço, tá? As nossas próximas atividades. Então, em junho eu devo ir a Pozuzo, no Peru, onde tem uma família, várias famílias, tem uma colônia de
austro-alemães. Eles saíram da Áustria, subiram para Hamburgo, pegaram mais famílias lá do meio da Alemanha e foram se instalar, desceram de navio, lá por baixo pela Patagônia, né? E são 156 pessoas que se instalaram no interior, 800 e poucos quilômetros de Lima, né? O Schmidt não está aí hoje, nós vamos lá porque ele tem um filho que mora lá. Então a gente vai lá. Eles comemoram lá em Pozuzo o dia da imigração deles, o mesmo dia que nós aqui, 25 de julho. E lá vai ter então a primeira festa internacional dos Schmidt. Tem um monte de família Schmidt que chegou lá, mas não são parentes, mas nós vamos tomar umas junto, né? Então depois em outubro tem o CAO, tá? Antes disso, eu gostaria de falar sobre as nossas atividades. Nós estamos tendo nossos encontros mensais, como é de praxe, tá? Estamos fazendo esse ano programado bastante encontros no Museu de São Leopoldo, com o qual nós fizemos uma parceria, tá? Nós tínhamos um acervo do falecido Pedro Almiro Falt, que muitos conheceram, que a mãe dele doou para o Genealogia RS, então a gente levou lá para o museu, então tem um acervo de livros, quase 300 livros, mais um acervo digital, o meu acervo, para a felicidade geral da dona Mônica em casa, também já está indo para lá, né, porque não dá mais lá em casa o que eu tenho de livros, né? Também já são mais uns 200 livros. Então, certamente, agora nós podemos dizer que, pelo menos no sul do Brasil, de São Paulo para baixo, deixando o Instituto Martin Staden fora, nós temos o maior acervo de pesquisa sobre a imigração alemã, né? Até tem duas senhoras aqui, representantes. Nós formamos lá um centro de pesquisa, onde voluntários, tanto do museu quanto do nosso grupo Genealogia RS, dão atendimento gratuito. E para quem quiser pesquisar lá, paga uma mixaria que é para o museu, para nós ajudar a tentar salvar esse museu aí, porque senão fecha de novo. Agora até caiu esses dias a casa, que não tem nada de enxaimel, tá? Eu até dei uma sugestão para eles, deixa no chão, que eles vão construir uma casa em enxaimel nova, com todos os recursos que se tem hoje de fazer um enxaimel direito, né? Então, existe à disposição lá no Face, também no site, todos os encontros que nós teremos. E em todos os encontros nós vamos ter uma palestra esse ano. Porque nós temos entre nós várias pessoas com alta capacidade de palestrar, que tem livros editados e tudo, né? Então, sobre uma das palestras que nós vamos ter agora em maio, que nós até estávamos com medo sobre essa palestra, né? Porque nós tivemos, vou pedir para o Décio falar um pouquinho da palestra, mas bem pouquinho, não entrega o ouro, né? Porque nós estamos estamos derrubando um paradigma, tá? Todos vocês já ouviram falar do famoso navio Cecília. Pois é, esse navio não existiu. E agora, como é que fica a história de dois irmãos? Olha só onde é que nós se metemos. Essa parte técnica, nós convidamos o Décio, e tivemos quinta-feira lá em Caxias, tem mais um colega nosso lá, o Fai, que está há bastante tempo pesquisando, e nós fizemos contato lá na Alemanha. Agora é contigo. Eu não sei falar isso. Não, é contigo, dessa aqui, ó. Bom dia para todo mundo. Bom dia. Não posso deixar de cumprimentar o Schreier e todas as pessoas que têm ligação com a Neuschneiss pelo trabalho que estão fazendo, né? E eu quero dizer que ao Jorge que por que Heimat tem a ver com querência? Porque são duas palavras que têm a ver com sentimento, com o coração.
Isso é o central. Eu esqueci de apresentar quem é o culpado de tudo, é o Remi Schreier, tá? Ele que começou a associação com Canto Baia. Te levanta ali, rapaz. Todo mundo quer te ver. Ah, tá bom. Quem não te conhece? Quem precisar guia para o Canto Baia é o Remi. A gente começou porque também levou um puxão de orelha, né? Nós levamos um puxão de orelha do Roland Paul. Aí ele disse, eu fui perguntar para ele como é que está o cemitério do pai, porque eu nunca tinha ido lá, eu já tinha os seus 40, aí lá em Queixmutuca. E aí nós vamos olhar. Então tá, o Décio vai falar então, dar uma palhinha do que vai ser essa palestra, dia 11 de maio, vai começar de manhã a palestra, e de tarde nós vamos aguentar os contra. Aí nós vamos para discussão de tarde, né? Discussão não, troca de ideia, né? Sim, 2 irmãos no teatro do Schenkel, do Hermann. Mas assim, todos vocês já devem ter ouvido falar que os fundadores de 2 irmãos, e também de Ivoti e São José do Hortêncio, teriam vindo num navio que no Canal da Mancha foi apanhado por um tufão. Vocês imaginem um navio à vela naquela época entrar no meio do tufão. Então, as pessoas teriam se apavorado, claro que estavam prestes todo mundo a morrer, e teriam prometido que se ainda se salvasse e chegasse no Brasil, esse dia seria todos os anos comemorado, seria um dia de ação de graça, tal coisa, né? E assim por diante. Então, na verdade, o que se criou foi toda uma história em torno desse navio. Um dos primeiros foi o padre Amstadt, que escreveu sobre isso, a partir de relatos orais que ele ouviu, que na verdade esses relatos foram dados por pessoas que já eram da 3ª geração, depois daqueles que efetivamente sofreram aquele pânico todo. Então, muitos começaram a escrever, e muitos outros historiadores transcreveram o que o Amstadt tinha escrito. E assim tem muitos que escreveram sobre o tal navio Cecília, que teria sido o nome desse navio que trouxe esses imigrantes. Então, e tem assim, deve ter pelo menos uma centena de livros sobre isso. E mais, talvez, alguns milhares de pessoas que em seus livros ou em seus contos fazem referências ao navio Cecília. Inclusive, então, 2 irmãos tem toda uma história e toda uma tradição. Tem o Kerr de 2 irmãos. E há poucos anos atrás foi redescoberta uma carta de um dos passageiros desse navio, testemunha ocular, escrito lá da Inglaterra. Essa carta foi redescoberta nos Estados Unidos, porque os parentes dele depois foram para os Estados Unidos e colocaram uma cópia dessa carta lá numa biblioteca dos Estados Unidos. Então, essa carta, de 3 páginas, escrita por um tal de Johannes Weber, que foi pastor auxiliar em 2 irmãos, está causando furor. Você descobriu que esse navio não se chamava Cecília, era o Helena und Maria, e que o Cecília, na verdade, jamais existiu. E aí se criou toda uma lenda, quer dizer, isso é só para dizer para vocês como a coisa foi se criando, uma coisa fantasiosa, e que foi cada vez mais quem acrescenta um conto, quem conta um conto acrescenta um ponto, cada vez mais foi se acrescentando coisas, né? Então, de repente, o pessoal dos 2 irmãos está em pânico, porque descobriu através dessa carta, um alemão inclusive foi trabalhar mais em cima dessa carta, foi para
Falmouth, onde eles ficaram na Inglaterra, foi para Amsterdã, de onde eles partiram, porque primeiramente se dizia que teriam partido de Hamburgo, depois outros diziam que tinham partido de Bremen, e nada disso é verdadeiro. Então, mas tem muito mais coisa que mexe com dois irmãos. Então nós vamos ter que segurar o touro pelo chifre, né? Não vai ser fácil, né? Mas nós não podemos esconder a cabeça na areia e fazer de conta que nada disso existiu. Primeira festa, então vocês não vão. Ou vamos em Balsamar. Um minuto só para completar. É que dois irmãos estão fazendo uma parceria com uma cidade na Alemanha. Ramstein-Miesenbach. Tem muita gente por aqui na linha nova. Principalmente em Bahia. Pois é. Então, mas Bahia que é muito eles já estiveram em fevereiro lá, e agora eles estão indo de novo. Só que nós combinamos com a prefeita e a equipe dela de dar essa palestra antes, né? E eles lá vão conhecer, inclusive, esse autor, esse pesquisador da Alemanha. Porque nosso objetivo também é fazer um livro disso aí depois, né? E quem está indo junto nesse grupo de pessoas também é o pessoal do Curto Arte, que é o Herta, entende? O Betinho. E eles lá vão apresentar várias peças e tal, inclusive tem uma peça que fizeram um DVD que vai ser lançado também nesse dia aqui, né? Então a gente queria assim, nós queremos fazer talvez até mais, vão ter que fazer mais que uma palestra, né? Mas nós temos que fazer a primeira, né? Então nós queremos convidar que vocês nos ajudem, porque quanto mais gente de vocês estiver lá, menos nós vamos apanhar. Porque daí apanha todo mundo. Vamos distribuir um pouco. Vamos distribuir, cada um dá uma. Alguns vão ajudar a bater. Então claro, o primeiro impacto lá com a prefeita lá foi, mas eles estão começando a entender, né? Então, claro, a gente já falou, eles não precisam mudar o CERP, porque é interessante que dois irmãos têm o CERP, São Miguel, e tem as 3 igrejas lá que são nome São Miguel. E eles têm a procissão no dia de São Miguel, as 3 igrejas, a IELB, a ISLB e a Católica, eles desfilam. Isso é um acontecimento social, né? Então agora não existe o Sicília, né? Mas nós vamos provar isso direitinho, que existiu um outro navio, né? E tem a relação dos passageiros. E é interessante que esses passageiros não foram só de 2 irmãos, né? Mas isso aí depois da palestra nós vamos contar o resto, né? Por favor, só para dizer o seguinte, não, o pessoal de 2 irmãos vai provavelmente se encontrar na Alemanha com o primeiro autor que pegou essa carta e traduziu de fato a carta e trabalhou ela. Então, eles vão se dar conta, não é só o Décio e o Nélio que são mentirosos aqui, que estão querendo mudar. Não, eles vão se encontrar lá com esse cara. E nós achamos que, com as novas descobertas, 2 irmãos que já trabalham bem a história, o turismo histórico, vai poder fazer isso muito melhor. Eles vão se dar conta disso. Parece que você quer fazer uma pergunta para ti, Décio. No ano passado, no princípio, teve uma jornalista alemã, também da região do Hunsrück. Eu tenho o endereço dela lá, o sobrenome dela até é italiano, porque ela era casada com um italiano. Ela pesquisou 2 viagens de 1846, onde fala de um navio que os imigrantes de bom princípio sofreram, e esse navio sofreu tormenta, foram parar na Inglaterra, um ano para recuperar o navio, etc. A história é bem parecida. Não, é 1828 eles saíram. Esse lá? Não, sim, 1846. Bom, essa senhora também, em termos de pesquisa, seria interessante entrar em contato, porque é uma pesquisadora das migrações da região.
Um outro detalhe com relação a livros. Quanto mais perto de Porto Alegre, existe, eu posso dizer, digamos assim, quase um excesso de livros nas bibliotecas públicas. E no interior, nós, quanto mais longe de Porto Alegre, mais uma carência. Eu doei metade da minha biblioteca para o interior lá de Três Passos, por questões de amigos que eu tenho lá. Os livros em alemães, eu doei para a Universidade Federal de Santa Maria, para a professora de alemão lá, porque lá também tem um outro professor que me foge o nome, que ele está estudando o que os alemães estudavam e qual a cultura dos alemães no século passado, retrasado. Então seria interessante entrar em contato com esse pessoal de Santa Maria. Por outro lado, em termos, quem tiver livros em alemão para doar, a Universidade de Santa Maria é um caminho também. Se quiser doar aqui para a URGS e para a PUC, eu acho que eles já recusam, não tem mais espaço. Né? Coisas desses. O Museu de São Leopoldo está lotado. Lotado também. Então, veja, enquanto que Santa Maria, que está tendo bom desenvolvimento, ensino de alemão tem... O que acontece é o seguinte, questão de livros. Existem livros que não são assim de pesquisa. Né? Esse é um problema. Né? Isso tem que estar numa outro tipo de livraria, não num museu ou num acervo de pesquisa. Né? Então, por exemplo, lá no Museu Histórico, que eu acompanho já há alguns anos, no Museu Histórico de São Leopoldo, foi feita uma limpa lá, com livros, foram mandados, porque existiam muito livros de romances e coisas assim, entende? Né? E lá... Então, em vez de tu ter um livro de romance ou tu ter um livro do Wundt, tu vai preferir um livro do Wundt, porque é um livro de pesquisa. Né? Então, esse é um problema. Então, a gente teve que fazer um trabalho, foi uma avaliação assim, né, que não foi fácil de fazer. Né? Mas, são livros antigos, mas, por exemplo, o Genealogia RS, o primeiro livro que nós fizemos, 400 e poucas páginas, né, tem 100 famílias imigrantes, pelo menos as 5 gerações de 100 famílias imigrantes. Esse livro, algumas empresas ajudaram a imprimir mais livros para distribuir nas escolas. E quase todas as escolas aí dos municípios receberam. Nós conseguimos imprimir cerca de 600 e poucos exemplares. E eu complementei mais 300 exemplares. Então foram distribuídos 900 exemplares. Tá? Isso custou uma mixaria para as empresas. E ainda podendo botar a sua propaganda. O volume 2 já não conseguimos, pegamos assim aquela crisezinha de 2017 e tal, complicou. Em Santa Catarina nós fizemos um livro lá de somente 35 famílias. Nós conseguimos distribuir lá cerca de 1000 livros pagos por empresas de lá. Entende? O volume 3, eu estou muito triste, porque nós normalmente conseguimos mandar fazer 3.000, 3.500 livros. Provavelmente o volume 3, que está em andamento, tá? Talvez vai ter somente livros para as famílias que entraram. Porque eu não consegui uma empresa que disse assim, não, eu vou cooperar aí com X, entende? Bota lá uma propaganda, entende? Para distribuir livros nas bibliotecas, gratuitamente livros nas bibliotecas das nossas escolas, entende? Os primeiros livros do general Bertoldo Klinger, a minha avó era a madrinha dele, ela doou para o Instituto Geográfico e Histórico do Rio Grande do Sul. E ali tem cartas do pai do Bertoldo Klinger, relatando a ida dele, vamos dizer, a São Francisco de Paula, etc. e outras coisas. Seria interessante dar uma pesquisada lá, não sei se o senhor... Sim, eu conheço lá, só que a pesquisa lá é um pouquinho complicada, eles não têm gente para atender a gente lá, né? Então tem muita coisa que não está catalogada. Então você chega lá, eu quero um livro sobre isso, eu não sei onde é que está esse livro, entende? Isso é um probleminha, né?
É o que está acontecendo nos nossos arquivos do Estado também, entende? O governo retiraram muita verba para... Então, é isso aí. Mas aonde tem coisa que nos interessa pesquisar, que é eminentemente sobre a imigração alemã, a gente tem ido. Até porque fazer esses livros aí, com essas famílias, junto com os colegas, que cada um apresenta a sua família, entende? Ou várias famílias, né? A gente precisa de, muitas vezes, de subsídios, né? Deixa eu só responder a pergunta do Rodrigues. Então, só para rapidamente responder a pergunta do Rodrigues. O fundador de Bom Princípio, que é o Wilhelm Winter, ou Guilherme Winter, esteve nesse navio, sobre o qual nós vamos falar em Dois Irmãos. Ele era jovem. O pai dele, inclusive, faleceu por causa das peripécias todas da viagem e não conseguiu chegar aqui. Então, eu acho que essa pesquisadora ela fez alguma confusão de 1846, porque foi depois de 46 que ele atravessou o Rio Caí para ir lá fundar a Winterschneise, né? Então, mas ele veio antes e morava em São José do Hortêncio e foi um dos que teve nesse navio desastrado. Não sei se alguém queria... Essa confusão é um pouquinho maior, né? Não sei se alguém queria mais alguma pergunta ou coisa assim, né? Wir treten jetzt die Reise zum Land Brasilien an. Sei bei uns Herr und Weise, ja mache selbst die Bahn. Sei bei uns auf dem Meere mit gnadenreicher Hand.
so kommen wir ganz sicher in das Brasilienland. Gott sprach zu Abraham, geh aus von deinem Land, ins Land, das ich dir zeige, durch meine starke Hand. Auch wir vertrauen feste auf Gott sein heilig Wort. So gehen wir von dannen jetzt nach Brasilien fort. Jetzt geht das Schiff ins Meere, bald ist es in dem Lauf. So falten wir die Hände, zu Gott sind wir hinauf. Er wolle uns beschützen mit seiner Vaterhand. So sind wir froh und fahren nach dem Brasilienland. Nach vielem Wunsch und Sehnen, nach vielem Wunsch und Wort, hör ich ein großer Jubel, ach was erblick ich dort. Ich sehe jetzt von ferne, das ich noch nie erkannt. Seid froh, ihr meine Brüder, ich seh Brasilienland. Willkommen, spricht der Kaiser, willkommen seid ihr mir. Ihr sollt Anteil bekommen an meines Lands Revier. Ich will euch wohl beschützen mit gnadenreicher Hand. Ihr meine Untertanen in dem Brasilienland. So sind wir nun verbunden in das Brasilienland. Ach Vater, bleibe bei uns mit deiner Vaterhand. Versorge uns mit Nahrung, sei bei uns in der Not. Verlass uns nicht im Leiden, verlass uns nicht im Tod.